ouvintes apaixonados por vendas. Vocês já se perguntaram como manter uma equipe de vendas sempre motivada e focada em resultados, mesmo nos momentos mais desafiadores? Hoje nós vamos desvendar esse mistério com um convidado especial que está à frente da equipe de televendas da Moldurarte, uma renomada indústria catarinense fabricante de molduras para quadros, que fica na cidade de Braço do Norte, onde tem uma equipe de televendas que é muito engajada e motivada. Está começando agora o podcast semanal Confraria dos Vendedores Digitais. Valquíria Garski recebe convidados para falar sobre televendas, e-commerce, lives e muito mais. Uma iniciativa da Future Mark, a consultoria que é a sua referência em vendas por meio digital. Confraria dos Vendedores Digitais. Ok, aqui estou com ele que não foi abduzido. O Guilherme Marçal, que vai falar hoje conosco, né, a respeito do tema de motivação, sobre aquela equipe de vendas que, mesmo num mercado desafiador, sempre consegue superar as metas. Ele é supervisor de televendas da Moldurarte e nós fizemos aqui uma brincadeira com ele de gravar várias vezes esse podcast para ver se ele estava realmente motivado para participar conosco. Ontem nós tivemos alguns problemas de sistema e internet e o Marçal está fazendo a gentileza de gravar aqui novamente o nosso bate-papo. Então, Marçal, seja muito bem-vindo. Agradeço, Valquíria, estamos aí motivados e engajados, né? Entregando melhor aí para a audiência, tanto para a Confraria dos Vendedores Digitais, o canal ali do podcast, como nas outras plataformas da Future Mark. Primeiro, deixo eu agradecer a minha equipe de trabalho, já vou citá-los, os meus vendedores, que são a Nilda, a Eduarda, a Liana, a Silvana, a Aline, a Maiara e o Igor, as minhas jovens aprendizes que dão apoio ao setor, a Lara, a Gabriela e a Fabiana, né? O Alex, o meu gerente comercial, que sempre me apoiou e permitiu, porque a gente pede permissão para o gestor para falar nessas coisas, a gente sabe que está representando a empresa também, né? É uma figura da empresa e sempre me apoiou em todos os projetos. E eu tenho certeza que a gente vai falar muito bem aí sobre motivação. Não vamos reinventar a roda, coisas sensacionais, fantásticas, nem tanto o básico sempre funciona. Vamos lá. Com certeza, com certeza. Bom, a Moldurarte é uma velha conhecida aqui da Future Mark, a gente teve a oportunidade de implementar esse projeto de televendas, que já tem algum tempo, e o Marçal está lá desde então, né? Mas eu vou pedir, Marçal, que você conte um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória aí na Moldurarte, como é que você desenvolveu o seu estilo de liderança, e faça um merchan também da Moldurarte aqui para quem está nos ouvindo, que possivelmente tem um produto da Moldurarte em casa e não sabe. Quem é a Moldurarte aí no mercado? Bom, falar um pouquinho de mim. Eu retornei para a Moldurarte em 2008 como analista comercial e ali em 2012 a consultoria veio, 2010 a consultoria veio e construiu um setor de televendas onde eu acabei sendo escolhido para liderar esse setor de vendas diretas. E desde lá até hoje a gente vem passando aí por diversas experiências, aprimorando, se abastecendo, e isso me trouxe até aqui e me trouxe esse aspecto motivacional aí, para falar um pouquinho. E a Moldurarte, ela é como várias empresas da sua audiência aí, Valquíria, ela é um dos orgulhos nacionais, ela é líder de mercado, ela é a maior indústria de molduras da América Latina, exporta para mais de 20 países no globo. Ela produz moldura em barra, originalmente, para que os nossos clientes construam isso que está aqui atrás de mim, façam os quadros que estão nas paredes, na tua parede, aqui, né? Provavelmente. E a gente tem um estoque disponível ali, e também
Em julho do ano passado, nós lançamos um produto de um segmento diferenciado, que são os revestimentos de parede, né? Então, a gente tem uma linha chamada linha Turi, que nós estamos comercializando, que são os ripados, que o pessoal tanto conhece aí, só que com um design diferenciado, acabamentos. Nós somos experts em revestir madeira há muitos anos, então a gente trouxe essa expertise da moldura para esse tipo de material, e também rodapés e boiterris, e tem uma linha de acessórios completa, em diversos serviços. É isso. Que bacana, que bacana. Os ripados que estão super na moda aí nesse momento, né? Realmente, muito legal. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre motivação. Então, um dos fatores cruciais para a gente ter uma equipe motivada é tirar essa equipe da zona de conforto. Eu sei que você é uma pessoa muito criativa, então eu queria que você compartilhasse um pouco das suas práticas criativas para manter a tua equipe aí motivada. Então, uma coisa importante no setor de vendas, em processo de vendas, são processos, como o próprio nome diz, mas rituais, né? Rituais que levam a pessoa a se motivar e que quebram o clima e trazem a equipe para um momento diferenciado de comemoração. Eu vou dar um exemplo prático de uma rotina bem simples que a gente faz, e o básico funciona, acreditem. Na minha mesa tem uma campainha que provavelmente vários setores de vendas têm um sino pendurado, enfim. Então, o vendedor, a vendedora que faz a venda, levanta da sua cadeira, vem bater a campainha, pega um doce, porque ninguém é de ferro, todo mundo precisa de açúcar, nem que seja um pouquinho, e compartilha, ou em voz alta mesmo, o que foi o desafio daquela venda, fala para a equipe, e compartilha o valor ali num grupo interno que a gente tem. Isso traz todo mundo para o jogo, né? Isso chama a atenção de todo mundo, e isso já é um ritual no setor e faz a energia se movimentar. A vendas precisa de energia e precisa de alegria, então a gente faz essa movimentação. É um dos exemplos simples, né? E até às vezes tem vendedora que vem mais discreta, dá um toquezinho só na campainha, daí eu vou lá, dou um soco em cima da campainha para fazer barulho, para agitar, para trazer para o jogo. E isso é um ritual que os novos vendedores também vêm nesse ritmo e aplicam, né? Isso é muito legal, cultura que a gente conseguiu colocar dentro da equipe, né? E é uma cultura que ela está sendo preservada naturalmente. Na parte de motivação, eu tenho um outro projeto dentro do setor, que as pessoas se sentem motivadas também quando elas são bem acolhidas, né? Claro. Então, nós temos sempre um anjo, que é um vendedor que tem mais experiência, que acolhe a pessoa que entra, né? Como a gente já conversou, enfim, isso facilita os trâmites, dá atalhos, acelera a curva de aprendizagem de quem entra na equipe. Bacana, bem legal. Isso que você falou no início, né, de que às vezes é o básico, como a gente fala que às vezes o óbvio tem que ser falado, o óbvio também tem que ser feito e cuidado, né? De fato, a gente fazer a equipe circular essa energia, a gente circular, transmitir essa felicidade de fazer a venda, que é uma coisa positiva, né? Uma coisa que você já conversou nas nossas outras conversas, a simples questão de movimentação, né? Da gente ter barulho, da gente ter movimento, como você falou, transmite uma energia, e quem trabalha com vendas, quem trabalha com pessoas, quem trabalha com desafios, precisa realmente dessa energia, né? E é engraçado, Marçal sabe que às vezes nós temos algumas operações que alguns supervisores acham que isso é besteira, que isso é balela. Não, vai tocar sininho, vai fazer diferença na vida. Gente, faz diferença exatamente por isso, por tirar do lugar, por dar aquela quebrada, né, na rotina, que às vezes a pessoa está ali falando, aí ela dá aquela aliviada, né?
Então é o simples que funciona, né? Muito bom. Motivação também é um tema constante, né? Diga. Só para complementar, esse momento, trazer um momento de comemoração. Né? Sim. Os pedidos, as vendas, precisam ser comemoradas, e isso tem um reflexo individual de cada uma. As pessoas querem estar naquele momento, querem tirar o pedido, querem mostrar que fizeram, então isso é importante. Perfeito. E motivação é um tema bem constante, né? Muitas vezes até um pouco complexo. Eu queria entender, na tua visão, quais são os maiores desafios para a gente ter uma equipe, principalmente de televendas, bem engajada hoje em dia? Certo. Então, você sempre está próximo, né? Sempre disponível, auxiliar, dar respostas rápidas, dar atenção, fazer escuta ativa sobre o que está acontecendo, para poder tentar resolver dentro das 4 linhas, vamos dizer assim, que é dentro das paredes da empresa, que é até onde vai o nosso limite, vamos falar. E desafiar sempre a equipe, né? Ou individualmente. Tem um exercício muito básico, muito básico, que quando eles estão com alguma dificuldade, alguma negociação, né, que querem alguma solução, o que eu faço para fechar esse negócio? Eu sempre desafio lá de um determinado nível, não faço isso com um novato que entrou ontem, mas quando a vendedora tem alguma experiência aí, né, e eu julgo que já tem essa capacidade, enfim, eu sempre peço, qual é a tua sugestão para a gente fechar esse negócio? E ali a gente abre uma discussão. Isso é um mini, rápido, um fast training, né? Isso dá um treinamento, e aquele cenário, aquela situação, se repetida com outro cliente, ela vai servir de base, porque é na cara do gol que você acerta ou você erra. Não é por trás das câmeras, é ali. Então é ali que você tem que atuar, junto, né? Saber. E eu tenho sempre programas paralelos também, né? Fora do setor. Ano passado a gente fez um programa sobre inovação, inclusive inspirado lá no Evolution Day, né, que é similar ao workshop que vai fazer em setembro, outubro. Depois tu faz o merchan, né, das datas. Obrigado pelo merchan, 17 de outubro. Então, a gente teve lá em Porto Alegre, em outra oportunidade. Teve a palestra lá do Marcelo Caetano e teve a palestra, não me recordo o nome, mas ela falou muito sobre inovação e trouxe esse insight. E fiz a equipe fazer um projeto de inovação. E, às vezes, inovação não é uma nova tecnologia, não é algo que vai fazer, não é uma mochila a jato para chegar mais rápido no trabalho, não é nada disso. Muitas vezes aparecem coisas básicas como uma cortina que estava tendo trabalho, um material que estava acumulado há muito tempo num canto que estava incomodando. Então, essas questões pequenas auxiliam a equipe a evoluir. E esse ano a gente está com o programa Evolua, que é uma coisa um pouco mais complexa aí. Legal. A questão da motivação para quem trabalha com vendas, né? Eu ia complementar aí dizendo que não adianta, não tem milagre se a gente não conseguir fazer com que a pessoa consiga resultado, né? Então, como você falou ali, que ajudar no processo, tentar entender as dificuldades e fazer o seu papel de líder comercial aí mesmo, ajudando a pessoa a chegar no resultado, é um fator extremamente importante para quem está na liderança, né? Porque senão não tem, você pode fazer a campanha dos deuses aí, mas se a pessoa não alcançar o resultado, não fizer o gol, é parecido com futebol, né? Você bota no melhor hotel, você oferece o melhor avião, mas se é desclassificado do campeonato, dá uma tremida na motivação, né? Não tem jeito. Exatamente. Vou fazer a pergunta clássica, aquela que a gente não pode deixar de fazer quando a gente fala de motivação, né? Dá para a gente motivar uma pessoa ou ela tem que ser automotivada, na tua opinião? A pessoa tem que se automotivar. Tá?
independente do ambiente que você esteja, eu tive sempre isso comigo. Em todas as empresas que eu passei, até voltar para a Moldurarte. Eu sou um filho pródigo que voltou, e voltei em 2008. Você precisa de motivação e seguir o seu objetivo para buscar os resultados, independente daquilo que está acontecendo ao redor. Claro que você precisa, como liderança de televendas, construir um ambiente que favoreça a motivação, certo? Que favoreça pessoas motivadas. Porque pessoas motivadas, elas acabam, né, contaminando outras pessoas que não estão naquele nível de motivação que é necessário. Então, é importante você empurrar e colocar esse movimento para funcionar. Então, Valquíria, a motivação ela tem motivos internos, tá? Motivos individuais, certo? Pelo histórico que eu tive das empresas que passei e depois voltei para a Moldurarte, enfim, eu sempre me motivei, eu não esperei os outros fazerem isso por mim, porque eu tinha os meus compromissos comigo mesmo, eu tinha os meus objetivos, eu tinha os meus ideais, né? Óbvio que existem dias que você está mais fragilizado e que seu ambiente não é propício, aquilo acaba pesando, né? Tem interferência, e aí a responsabilidade da liderança de um setor como televendas, em qualquer setor, criar um ambiente onde a motivação ela seja possível, ela esteja ao redor, ela possa aflorar nas pessoas, porque as pessoas motivadas vão contaminar as que não estão no mesmo nível de motivação. Então você precisa empurrar essa energia, você precisa acionar essa vibração para que uma pessoa da equipe contamine a outra. E também sempre ficar de olho, porque às vezes que não tem aquele pique, aquele nível que a equipe, que o setor necessita, talvez ele quebre essa corrente. Então você precisa prestar atenção nessas situações e individualmente conversar e tentar alinhar e trazer de volta e fazer coisas com que o setor se movimente para que todo mundo atinja aquele nível. Uma coisa legal que eu estou observando, assim, que você está falando muito sobre energia, né? E é isso, é sobre estarem se sentindo bem, estarem se sentindo felizes, né? E é do líder ele perceber quando essa energia dá uma oscilada e tentar entender por que essa oscilação aconteceu. Precisa sempre cuidar dos eixos centrais que você tem, dos valores. Sim. Por exemplo, não há venda sem alegria. Então você precisa ter um ambiente alegre. Não é uma festa de carnaval, é um ambiente de trabalho, mas você precisa se abastecer de alegria, de energia positiva, para chegar na frente do cliente e transmitir isso para a venda acontecer. Nós, vendedores, devemos ser cada vez mais impulsionadores de ótimas notícias, de notícias positivas, porque o negativo não vende. O negativo não gera resultado. Então, é nesse sentido. Sim, é verdade. Você já conhece essa história de cor, porque eu contei nas 3 gravações que a gente fez, que nós já fizemos num televendas para funerária, né? E aí é exatamente isso. Nem neste momento a gente consegue fazer uma venda se a gente não conseguir tirar um pouquinho da tristeza, deixar de lado naquele momento e trazer a pessoa para o mínimo ali de foco nas boas lembranças, enfim, né? Então, não tem como a gente fazer venda sem a gente ter um bom astral, sem a gente ter uma energia boa, né? Ninguém gosta também, né? Ninguém compra de alguém que está ali parecendo um robô, parecendo uma pessoa, né, baixo astral. Numa das nossas gravações você falou que se fala tanto de humanizar o cliente, que tem que humanizar o vendedor também, né? Vou deixar você, que é o autor da fala, falar mais um pouquinho sobre isso.
a gente fala tanto sobre humanização de atendimento, né? Então, a gente tem que entender que nós somos os seres humanos que estamos transmitindo uma informação para outros. O vendedor, ele quer bater a sua meta, óbvio, mas ele quer ajudar o seu cliente, senão ele não consegue ter a frequência de venda, ele não vai ser uma pessoa que o cliente vai querer receber novamente. Sim. Então, a gente precisa manter essa relação. Você mantém essa relação com positividade. Às vezes você nem vai escutar do cliente algo positivo, mas você tem que acolher ele de maneira positiva. Porque se você concordar com as tristezas e as mazelas do mundo, tu não sai de casa para fazer nada. Então, né, claro que existem tristezas e nem sempre você está no seu 100%, mas às vezes o colega está, a outra colega está, então você inicia o turno não com aquele pique total, mas termina com o pique total. Às vezes você inicia o turno com o pique total e não termina com a bateria tão cheia. Isso vai acontecer. O importante é fazer essa manutenção, ter muitos mais dias positivos e momentos positivos do que negativos. E você precisa, mesmo quando a informação é séria e você vai resolver um problema, você precisa se abastecer de energia positiva para transmitir ela da melhor maneira, mesmo com a seriedade que ela precisa ser feita para um fechamento de um negócio, para a resolução de um problema com o cliente. Você tem que estar motivado a fazer essas coisas. Então, é nesse sentido. Eu imagino que tenham líderes aqui nos ouvindo, né, pensando em receber também dicas práticas, assim, do que poderia fazer para motivar a sua equipe. Então, que conselhos que você daria para novos líderes que estão lá tentando motivar o seu time? Vamos lá. Escute a equipe. Né? Se proponha a fazer uma audição, uma escuta ativa, prestando atenção, de preferência, avaliando ser viável, colocar algumas sugestões da equipe em prática, né? Principalmente campanhas, produtos, ideias, porque isso gera engajamento, isso partiu deles para você, né? Então isso é um bom início para começar. Atitude simples, não se distancie muito do DNA da sua empresa, do seu setor, né? Isso vai trazer dificuldades e complexidades que você não precisa. Tenha apoio de um RH, se possível, tá? Para algumas questões mais complexas, tipo alguns projetos de melhoria fora ali do setor. E aqui eu rendo meus parabéns para o nosso RH, a Ana Beatriz, ela está nos escutando, eu tenho certeza que eu mandei o convite para ela e abraçou o projeto Evolua desse ano, que é importantíssimo para o nosso setor. Eu tenho um PDCA do lado da minha mesa, eu já falei nos outros, quando a gente conversou, que é um pouquinho diferente, ele só tem 2 setas. Pessoas melhores, resultados melhores, resultados melhores, pessoas melhores. Você precisa tomar para si a missão de melhorar as pessoas. Todo mundo vai querer melhorar? Não, nem todo mundo, mas você tem que cumprir a sua missão de propor e deixar isso na mesa. Então, uma campanha com docinho, escolher um indicador. Ano passado, a gente tem um produto lá que é muito difícil de vender, então eu colocava assim, esse mês vamos vender o produto mais difícil de venda do nosso mix, todo mundo já sabia qual era o produto. As vendedoras sugerem os produtos que a gente coloca na campanha do mês. Claro que eu avalio se tem sentido ou não, dou os devidos feedbacks, mas a maioria a gente sempre acolhe e isso já traz o engajamento pronto, já está engajada. E daí motivação é lembrar todo dia do porquê que tem que vender mais, vendas adicionais, abrir venda com promoções que nós temos, enfim. Aí é tarefa diária, assim. Começaria por aí, tá? Por onde eu comecei, pra falar a verdade. Legal. Eu estou lendo um livro agora que chama Não Vai Dar Certo, que é a história da Netflix, né? A história de como a Netflix foi construída. E nesse livro, o criador, né, do Netflix, ele conta
conta que ele, antes de criar a Netflix, ele trabalhava numa grande empresa de tecnologia, e que era aquelas empresas do Vale do Silício que tem de tudo, inclusive banheira de hidromassagem para eles descansarem no intervalo. E que tinha um dia que foi muito emblemático para ele, que ele foi almoçar com a gerente de RH, e quando eles passaram pela banheira de hidromassagem, onde estava relaxando na banheira 2 engenheiros da empresa, eles estavam relaxando na banheira falando mal da empresa. E que ele levou para ele que ele nunca ia ter uma empresa que oferecesse banheira de hidromassagem, que oferecesse puff, que oferecesse não sei o quê, mas que ele queria ter pessoas de valores e propósitos muito importantes, que claro que você tem que fazer coisas bacanas para motivar as pessoas, mas não vai ser uma banheira de hidromassagem que vai levantar o morto, né? Que vai fazer uma pessoa ali que não tem a automotivação vir e se motivar, né? E aí ele falou que ele contratou um time que ele tinha muito orgulho, que boa parte desse time está na Netflix até hoje, desde o início, e que eles foram para um prédio no centro lá do Vale do Silício para ficar na frente dos Correios, porque a Netflix surgiu mandando fitas ainda de DVD pelo correio, depois que ela foi virar a Netflix que a gente conhece hoje, do streaming. E era um prédio antigo, uma sala velha, que ele aproveitou os móveis, e depois ele pegou uma outra sala que tinha móveis de cores diferentes, e aí eles misturaram os móveis para parecer que era vintage, mas na verdade é porque eles não tinham muito dinheiro mesmo. E ele perguntou para a equipe, olha, vai ser aqui o local de trabalho, vocês são super qualificados, vocês vieram de empresas gigantes que tinham banheiras de hidromassagem para relaxar, então eu quero saber se vocês estão junto comigo no propósito, porque a sede da empresa vai ser essa aqui. E uma das funcionárias, que é a gerente de marketing, enfim, que está com ele até hoje, só perguntou para ele na época, dá para trocar o carpete verde? Então, não precisa, né? Não precisa. Quando você tem pessoas que estão ali engajadas, claro que você pode contribuir com ações, né? Mas você não precisa fazer megas campanhas, né? Para conseguir motivar. E aí eu queria saber de ti, assim, além da recompensa financeira, né, que você tem algumas ações, enfim, que outro tipo de campanhas, que outro tipo de ações você faz aí no dia a dia para motivar a equipe? Então, a gente tem a recompensa financeira, óbvio, ali, enfim, mas eu tenho indicadores, né, que eu premio uma vez por mês. Sim. Não é nada absurdo. É um chocolate um pouquinho mais especial, é um Milka, né, quando a vendedora ou o vendedor atinge o objetivo ali dos indicadores, clientes atendidos, o acessório que a gente trabalha, enfim, né, muitos ligados à superação do próprio índice da pessoa, né, não ela competindo com os demais, e outros competindo com os demais também, tá? E aí me lembra, ontem quando a gente estava conversando, que eu citei muito o conceito de competição, que eu estudei do Walter Longo, né? Você tem que criar um ambiente onde as pessoas façam a competição sobre algo, mas que também cooperem para a construção de um resultado maior. E isso eu tenho muito orgulho de falar, a gente tem isso dentro do setor, então isso é um dos pilares centrais, né? Eu não abro mão de um setor colaborativo, onde a gente tem o conhecimento espalhado e transmitido entre os vendedores, né? Isso dá muito mais experiência e resultado. Então, as ações alguns indicadores que a gente escolhe, que por um debate há uns 2 ou 3 meses atrás, eu troquei um indicador por outro, ou escutando a sugestão e fazendo uma escuta ativa com a equipe, né? Então modifiquei, enfim, e a gente sempre debate.
E isso também, toda sexta-feira, eles entregam um fato relevante, ou seja, a vendedora escolhe uma das experiências que teve com o cliente, com o setor, e manda para mim como fato relevante da semana, além da carteira de pedidos, né? Enfim, a gente que vê. E na reunião, eu dou um palco para cada vendedora apresentar um dos fatos relevantes que ela escolha e fale sobre o assunto, né, que aconteceu no mês. Isso é importante porque dissemina conhecimento, isso dá palco, isso valoriza as pessoas, faz ela ter a atenção. Então, as pessoas, quando têm atenção, isso é muito importante para motivá-las. É tudo feito de maneira natural, que acabou sendo criado esse tipo de ecossistema que nós temos hoje no setor de televendas. São coisas pequenas, básicas, que não envolvem ideias mirabolantes, mas são possíveis de acontecer. Não é uma banheira de hidromassagem, mas acontece, dá destaque para o colaborador. Bacana. E você já enfrentou alguma situação desafiadora que colocou em risco a motivação da tua equipe, de algum membro, ou até a tua mesmo, né? Como é que o Marçal se motiva? Sim. Isso faz parte da jornada, né? A gente se assusta quando acontece a primeira vez, depois não se assusta mais. Mas é sempre importante avaliar o quanto que isso está prejudicando o desempenho da equipe, se isso é algo que existe recuperação ou não, enfim, tem que sempre entender o porquê que aquele membro da equipe está passando por algum tipo de episódio desmotivante, se é algo ligado à vida pessoal, né, se é momentâneo, temporário, enfim, tem diversas questões aí que a gente coloca na mesa, e aí você tem que atuar, né, ou recuperando, ou dando tempo para o problema se resolver sozinho, muitas vezes ele se resolve sozinho, ou você tem que interferir de uma maneira com mais energia, com algum procedimento para solucionar o caso também, entendeu? A gente sempre tenta ser assertivo nas contratações, mas a gente sabe que não existe nada 100%, às vezes escapa, ou o nível que aparece para você suprir aquela vaga não é aquilo que você gostaria, enfim, mas a gente vem acertando nessa questão e tendo menos problemas. Mas já sim, não só aqui na Moldurache, mas em outras empresas que eu exerci algum papel de liderança, comigo mesmo também. Acho que a gente sempre tem, né, na história aqueles momentos assim que a gente queria ter ajudado e não conseguiu, e pinta essa frustração, né? E eu queria saber o que motiva o Marçal. O que me motiva? Bom, eu tenho um laço de gratidão muito forte com a Moldurache, desde quando ela me recuperou da minha vida lá em 2008, vamos dizer assim, certo? E das oportunidades que ela me deu. Mas o que me motiva é isso, é ver como as pessoas eram no seu primeiro dia, e a gente falou sobre o primeiro dia ontem, né? E como elas estão hoje, na questão de conhecimento, como elas estão lidando com os processos da empresa, com as vendas que estão fazendo para os clientes, os desafios que elas superam, o quanto mais técnico eles ficam a cada dia, porque tem frases que eu repito massivamente no setor, e é muito interessante, e daqui a pouco os vendedores, as vendedoras estão replicando a mesma frase, então a gente vê que a lição foi aprendida e está sendo transmitida, né, oralmente. Então, o que me motiva é ver cada vez mais o setor de vendas da Moldurache, de vendas internas, né, o televendas, tendo uma importância para a empresa, né, em termos de resultado, ter se estabelecido e se estabilizado como um braço, um canal de vendas, que isso é um divisor de águas, né, Valquíria, você sabe muito bem.
E para mim, pessoalmente, é a segurança que eu tenho que dar para minha família, para minha filha, para minha esposa, para os meus familiares, arredores, a conexão que eu tenho com os meus amigos, aqui de dentro quanto os de fora, e me manter ativo, né? Me manter ativo. Eu sempre brinco que as pessoas, Marcelo, você é inteligente. Isso, não sou inteligente. Eu me esforço todo dia para estar inteligente. Então, eu assisto os canais da Futurimark, eu me abasteço dos pares especialistas do meu setor, eu leio livros, tu falou em livro, estou lendo Os Segredos do Lobo agora, né, que é um livro lá do Lobo de Wall Street, da vida real dele, fala sobre um processo de reta, bem disruptivo o negócio, é bem balançado, assim. Então, a gente vem sempre se abastecendo de informação para se manter inteligente, para transformar essa inteligência em criatividade, em trabalho, em resultado, em sucesso. Esse é o caminho. É isso que me motiva. Primeiro, você falou aí da tua esposa, da tua filha. A gente tem as nossas conquistas, as nossas necessidades para nos ajudar nisso, né? Então, um dos convites que eu sempre faço é para você, nos momentos difíceis, pensar por quem você está fazendo isso. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso pelo teu marido, pela tua filha, você está fazendo isso pela faculdade que você quer concluir, pela casa que você está construindo. Por que você está fazendo isso? Esse porquê, ele nos ajuda muito a nos reconectar com os nossos propósitos, a nos dar força para enfrentar os desafios. Marçal, eu quero te agradecer muito por você estar aqui com a gente, compartilhar os teus insights, compartilhar as tuas estratégias. Quero te agradecer pela resiliência, porque, gente, agora eu vou falar, a gente gravou 3 vezes esse podcast, foi um tal de internet que cai, ferramenta que trava. Eu aqui no home office, pessoa que toca campainha, né? E o Marçal foi extremamente gentil aqui conosco, de estar aqui, participar com a gente do episódio, gravar de novo, então super te agradeço. Então, Valquíria, eu que super agradeço, você e a Futurimark têm uma parte especial na minha trajetória profissional aqui na Moodart, não poderia ser diferente. Eu gravaria 10 vezes se você me pedisse, não teria problema, tá? A gente sabe que retrabalho, às vezes é um negócio legal, mas a nossa geração está acostumada, às vezes tem que fazer de novo e pronto, acabou, né? Enfim, e eu quero deixar aqui, isso é uma retribuição, porque a gente aprende tanto quanto escuta os especialistas do outro lado, gera tanto insight, e eu tenho certeza que alguns líderes aí de setores, de televendas, vão ter alguns insights para continuar evoluindo na sua operação e ter rotinas melhores, resultados melhores, melhorar as pessoas, porque sem pessoas melhores não há resultados melhores, isso é um PDCA contínuo, certo? E estamos aí acompanhando os canais da Futurimark, dos eventos, isso é uma corrente do bem que é necessário para evoluir todo o mercado, evoluir o mundo, vamos dizer assim, tá bom? Um abraço. Maravilha. Um abraço, e é realmente isso, né? Quando a gente criou a Confraria dos Vendedores Digitais, o nosso propósito foi trazer pessoas que estão lá no dia a dia, fazendo as coisas acontecerem, como o Marçal. Então, não esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify, YouTube, para você sempre ser beneficiado aí com os próximos conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado, Marçal, e até a próxima. Tchau. Tchau, acho que agora... Agora foi? Agora foi, hein? Vitória! Atingimos o músico. Pena que não tem a campainha aqui para bater. Foi, oh, meu Deus do céu!
Que luta, mulher. Né? Boa. Grava lá e manda que a gente bota no final a campainha. Oi, Valquíria. Então, é aqui que a gente faz o barulho do setor, ó. Como a gente finalizou o podcast, vamos comemorar. Valeu! Gostou do conteúdo? Então fica ligado que quinta-feira que vem tem mais. E aproveite para curtir e comentar nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn e Facebook. Até a próxima quinta.